Então, nossa aula de hoje vai falar sobre tendência de medida central. Eu anexei, gente, 2 arquivos para a aula de hoje. E acreditem, como eu disse para vocês, a distribuição de frequência, teoricamente, ela é muito tranquila. Vocês vão perceber agora nesse outro conteúdo um pouco a diferença. Billy, para de fazer barulho. Gente, tem um mocinho aqui fazendo barulho. Depois eu mostro para vocês o mocinho. Mas enfim, onde eu parei? Isso. O conteúdo de distribuição de frequência, teoricamente, ele é mais tranquilo. A partir do momento agora, a gente vai ver a parte um pouco mais densa do conteúdo de estatística, que seria os cálculos brutos, né? Entre aspas, dentro da estatística do que é proposto para a gente. Ok? Então, nesse sentido, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok? Vocês estão vendo minha tela? Está carregando aqui. Beleza. Então, esse aqui é um dos conteúdos que eu deixei para vocês, tendência de medida central. Aí eu coloquei um outro arquivo falando também de um tipo de tendência de medida central, mas separadamente. A gente vai falar sobre todos eles hoje, ok? Primeiro, o que são tendências de medida central? Gente, só uma outra coisa. Calma aí. Eu vou falar um pouco hoje sobre esse conteúdo, certo? Hoje, sobre esse outro conteúdo. E aí, no final da nossa aula, eu vou abrir um pouco o espaço para que a gente pudesse também falar da lista de atividades. Ok? Uma outra coisa também. A nossa avaliação, como eu disse para vocês, eu vou disponibilizar ela amanhã. Ela vai ficar 4 horas disponíveis para que vocês pudessem fazer apenas com uma tentativa. Então, voltando para cá. Medidas de tendência central. O que é isso, medidas de tendência central? Então, medidas de tendência central, eles dão valor. Eles dão valor. Calma aí, só um minutinho, gente. Só. Ok. Só um minutinho. Eu vou ter que parar um pouquinho, só um minutinho. Ok, voltei. Desculpa. Medidas de tendência central, eles dão valor do ponto em torno do qual os dados se distribuem. Então, vamos pensar assim: quais são as tendências de medida central? Então, acredito eu que, por exemplo, vocês viram isso aqui no ensino médio, né? As tendências de medida central são o quê? São média aritmética, são as medianas e a moda. Tudo bem? Mas existem aí 3 modos de como calcular isso. Quando a gente faz a distribuição de frequências, primeiro, quando a gente faz aquela tabelinha de distribuição de frequência, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, pode ser que os nossos dados eles não estejam agrupados, né? Pode ser que eles estejam agrupados, mas sem intervalos, e pode ser que eles estejam agrupados e com intervalos. Então vamos estudar esses 3 casos aqui nesse momento para
para essas três tendências de medida central, né? Bom, para os dados não agrupados, para obter a média aritmética, basta somar todos os valores, né? E dividir eles pela quantidade de números, de elementos que foram somados. Então, nós temos aqui x', x barra, é a somatória de esse i que é igual a 1, que vai até n, ele diz para mim que é a somatória de 1, no mínimo tem que ter um elemento, né? E o n significa a quantidade máxima de elementos que eu tenho dentro desse grupo, por enquanto não agrupado. Esse negocinho aqui, gente, esse símbolozinho, para quem não conhece, se chama somatória. Então, a somatória de i, que inicia em 1, no caso, né? E vai até n de xi. Esses xi são todos os elementos que compõem necessariamente os meus dados que, por enquanto, não estão agrupados. Então, por exemplo, ó, diâmetro em centímetros de eucalipto da espécie E, grandes, E.grandes, né? No momento de corte. Então, olha só, então significa que isso aqui, ó, são alguns dados aleatórios que não estão agrupados, né? E talvez eu queira, nesse caso, fazer a média aritmética do diâmetro em centímetro desses eucaliptos, né? Então, o que eu faço? Eu faço a somatória de todos esses termos, né? 50 mais 86 mais 66, que vai até o 14, né? Dividido pela quantidade de dados. Então, quantos dados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 4, 12. Então, a somatória de todos eles, dividido pela quantidade de elementos que eu somei, vai dar para mim, então, a minha média aritmética, que no caso é igual a 67. Gente, é o seguinte. Quero dizer para vocês uma coisa. A gente está começando a ver alguma linguagem matemática. Uma linguagem que talvez estranhe todos vocês. Mas acredite, muitos de vocês já fazem isso no dia a dia sem essa formalidade toda. E que mesmo assim, gente, perguntem. Esse é o momento de perguntar. Esse é o momento de vocês pararem e falar, professor, para um pouquinho aí, que no momento não tá encaixando alguma coisa aqui. Então, gente, esse é o momento. Depois disso, eu vou tirando uma dúvida aqui, outra ali no WhatsApp, assim como é que ultimamente tá difícil, eu tô muito corrido, né? Ou seja, por ser professor contratado, eu trabalho em dois empregos, então eu tô na Unemate, eu tô na educação básica e às vezes eu também tô fazendo um curso aí de doutorado. Então, pode ser que talvez eu não tenha um tempo suficiente no meio da semana. Então, aproveitem o máximo esse momento. Tá bom? Ok, vamos lá então. Então, por mais que assuste essa formulazinha matemática aqui, é apenas uma formulazinha, que quer dizer o quê? Somar todos esses elementos, a formulazinha no caso de média aritmética, em dados não agrupados, tá bom? É somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Olha, nós temos o que nós chamamos aí de média aritmética. Bom, a média aritmética dá a abscissa do centro de gravidade dos conjuntos. Então vamos pensar assim, gente. Eu tenho um ponto mínimo aqui que é 50, eu teria um ponto máximo, no caso deles aqui, ó, seria 86, por exemplo. Se eu fosse distribuir aqueles dados todos em uma reta, o ponto médio vai me dar exatamente o traço que vai dividir essa reta em duas partes. Se eu fosse, no caso, distribuir esses dados em uma reta. Porque, de certo modo, tem um certo tipo de equilíbrio. Moda. O que é que está na moda, gente? Então vamos lá. É mais ou menos isso. O que é que tá na moda? A moda é o que mais se repete, né? Então vamos pensar assim. Quando um cabelo tá na moda? Quando muitas pessoas cortam o cabelo no mesmo estilo. Esse cabelo está na moda, né? E a moda na matemática também é isso, né? É o valor que ocorre com maior frequência nos dados obtidos. O que isso quer dizer?
Quer dizer que a moda é o valor que mais se repete em dados. Nos dados aqui. Pode ver mais que uma moda? Claro, pode sim. Quando tem quando tem uma moda só, é a modal, uma moda, modal. E assim, sucessivamente. A gente pode ter bimodal. E eu posso ter mais que uma moda. Isso não implica em nada, tá bom? Então, a moda é a quantidade de vezes que um elemento se repete dentro de um conjunto de alguns dados. Por exemplo, aqui, ó, a moda é o 9, porque por enquanto, pelo menos nesses dados aqui, é o que mais se repete. Se repete quantas vezes? 3. Nenhum outro número aqui se repete também 3 vezes. Se por acaso houvesse um outro número que se repetisse, que também tivesse 3 ocorrências, então seria também esse outro número juntamente com 9. Pode então existir mais que uma moda em alguns dados distribuídos, né? Bom, a mediana é uma medida de posição. O que isso quer dizer? É uma separatriz, pois divide o conjunto de dados em duas partes iguais, com o mesmo número de elementos. Então, assim, digamos assim, eu tenho aqui 12 elementos. A mediana, teoricamente, vai dividir esses 12 elementos em duas partes iguais. Em uma primeira parte vai ter, então, 6 elementos, e uma outra segunda parte também nós teremos quem? 6 elementos. Então tá, vai ter que dividir em duas partes iguais, com o mesmo número de elementos. O valor da mediana encontra-se no centro da série estatística organizada. O número de elementos situados antes desse valor é igual ao número de elementos após esse valor. O número de elementos, gente, é assim, é a quantidade de números, de dados que foram tabelados. Vamos pensar deste modo. Então, assim, é uma medida conveniente para a série estatística, onde os valores extremos, em que grandes valores e pequenos coexistem, dentro, né, da mesma série. Primeiro, existem duas ocasiões que nós devemos levar em consideração. Bom, nós temos os conjuntos que podem ser ímpar e os conjuntos que podem ser par, né, os dados, né? Então, tem a quantidade de dados que pode ser ímpar e a quantidade de dados que podem ser par. Até aí, tudo bem. A questão é o seguinte: como é que a gente faz para descobrir, por exemplo, a mediana de um conjunto em que os termos são ímpares, né? A quantidade de elementos é ímpar. Então, olha assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se por acaso o meu conjunto de dados for um número ímpar, a quantidade de dados que eu tenho, eu vou somar mais um e dividir por 2. Isso vai definir para mim quem? A minha mediana. Então vamos lá. 11. 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2 é 6. O que significa esse 6? Esse 6 significa a posição em que a minha mediana está. A posição em que minha mediana está. A posição em que minha mediana se concentra. Vamos pensar assim. Então, gente, a minha mediana vai estar no sexto termo. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto termo é a minha mediana, é o número 9. Ou seja, antes dele tem que ter a mesma quantidade de números do que depois dele. Vamos ver se é verdade? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Antes do número 9 tem quantos elementos? Tem 5. E depois do número 9? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então bateu pela definição, né? Então antes aí do número 9 eu tenho 5 elementos e depois do número 9 eu tenho também 5 elementos. Logo a minha mediana é o número 9. Agora a questão é o seguinte, e quando os termos são pares, não vai ter exatamente o número que vai dividir, né?
esses dados ao meio, de modo que os dois lados tenham a quantidade de números exatos, a quantidade de termos exatos. Então, assim, primeiro, ele pede, então, já que caso nossos conjuntos são pares, a gente vai ter que fazer a média aritmética desses dois números aqui. É a quantidade de dados dividido por 2 e a quantidade dividido por 2 mais 1. Bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse exemplo nosso aqui tem 12 dados que compõem a nossa pesquisa. Eu quero achar a mediana. Então, ó, 12 dividido por 2 vai dar 6. E aqui, né, n dividido por 2 também vai ser 6 mais 1, 7. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no sexto termo, vou pegar o sexto, o sétimo termo, somar os dois e dividir por 2. Essa é a ideia da mediana quando tem um conjunto de números pares. Então, ó, 7. Então, vamos lá. Se não me engano, 12. 12 dividido para 2, 6. E 6 mais 1, 7. Então, são os termos que estão na sexta e sétima posição. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é que está na sexta posição? O número 7. Quem é que está na sétima posição? O número 9. Soma os dois, divido por 2, vai dar quem? Vai dar o número 8. Essa é a nossa mediana desse exemplo aqui. Tá bom? E aí, pessoal, tranquilo? Tranquilo. Deu para entender? Alguma Deu. dúvida? Perguntem. O cálice para sempre. Brincadeira, tem que perguntar. Então, vou continuar. Elitânia, Oi. você ia fazer alguma pergunta? Não, eu ia falar só que isso aí é de boa, a gente já está acostumado no ensino médio. Isso aí realmente, eu lembro disso aí do meu ensino médio. Isso daí realmente é do ensino médio. Aquilo outro lá não tem nada a ver com o meu ensino médio. Também. Mas, professor, deixa eu falar. Oi. Eu já fiz estatística 2 vezes, né? Infelizmente não consegui usar porque a carga horária era menor. Só que, professor, sinceramente falando, eu não me lembro daqueles negócios lá, não. Isso aí de mediana eu lembro, série estatística eu lembro, gráficos, tabelas. Agora, aquele negócio lá de distribuição de frequência, a regra do Sturge lá, eu não lembrava, não. E outra coisa, gente. A gente vai precisar disso para agora. Dessa ideia da tabela. Vamos voltar para lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, voltando para cá, acontece o seguinte, que aqueles exemplos nossos lá, nossos exemplos, eles foram realizados com dados que não estavam agrupados. Eu coloquei mais um exemplo aqui, por exemplo, 12, né? Tem 12 elementos. Para aquele exemplo anterior nosso, da quantidade ou diâmetro em centímetros de eucaliptos, a nossa mediana vai ser 65 centímetros. Só vou conferir que o seguinte, a mediana não bateu, por exemplo, com a média aritmética. Isso pode nos dizer alguma coisa mais para frente. Tá, voltando aqui. A mediana, naquele primeiro exemplo nosso, então é 65. Agora, nós vamos trabalhar aí com dados agrupados, mas sem intervalos. O que são intervalos? Intervalos, gente, é quando eu agrupo os nossos dados e aqui não tem um intervalo, por exemplo, de idade, por exemplo, de 18 a 20 anos, né? De 20 a 24 anos. Ou seja, teria que ter um intervalo aqui na idade, aqui não tem. São literalmente dados agrupados sem intervalos.
Então, suponhamos, então, que temos a seguinte distribuição de idades. Olha, essa distribuição está organizada na tabela do seguinte modo. A idade e a quantidade de vezes, que seja a frequência, né? Que essa idade aparece aqui. Tudo bem? Então, ó, 18 anos aparece 3 vezes, 19 anos aparece 2 vezes, 20 anos aparece 3 vezes, 21 aparece 4, 24 aparece 2 e 25 aparece 3. Essa aqui é a frequência acumulada, né? 3 mais 2, primeira frequência acumulada vai ser 1, ou 3. A frequência acumulada da segunda linha vai ser 5, né? Porque 3 mais 2 é 5. A terceira vai ser 8, porque 3 mais 5 é 8. E assim por diante. Ou seja, aqui a gente já está começando a usar os dados da distribuição de frequência que vocês afirmaram não ter visto em algum outro momento. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero então determinar qual é a média aritmética, né? Qual é a média desse grupo. Então, inicialmente, a média aritmética ela tem que ser uma média que nós chamamos de ponderada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, então, olha, novamente, só não se espantem pela fórmula. Ela, a primeiro momento, ela pode parecer até que espantem difícil, mas não é tudo isso que vocês, talvez, muitos de vocês estão pensando aí, né? Então, tem um x barras aqui, né? Então, nós chamamos aí de nossa média aritmética, é a ponderada. Então, é a somatória de todos os dados multiplicado pela sua frequência. Isso é o que nós chamamos de média ponderada. Então, de um outro modo, é a somatória de um produtório. É uma somatória de multiplicações dividido pela quantidade de termos. Ok? Então vamos lá. Só para a gente possa ter uma noção. Olha, nós temos aí 17 termos. 17 idades. Ok? Então a quantidade de idades eu já encontrei. Como que é a média aritmética? É a multiplicação do 18 vezes a quantidade de vezes que ela aparece. Nada mais é que a média aritmética. Se eu fosse somar tudo isso aqui, ó, deste modo. Mas eu posso multiplicar 18 vezes 3, que vai dar o resultado esperado. 18 vezes 3, 19 vezes 2, ó, 18 vezes 3 mais 19 vezes 2 mais 20 vezes 3 mais 21 vezes 4 mais 24 vezes 2 mais 25 vezes 3. Tá bom? Professor, eu pego o resultado, tipo assim, eu faço 18 vezes 3. Aí, com o resultado, eu vou somar com o resultado do 19 vezes 2. É isso? Isso. Ah, ela já está aqui embaixo, ó. 18 vezes 3, mais 19 vezes 2, mais 20 vezes 3, mais... E assim vai. Até o final. Tudo isso dividido por 17, que é a quantidade de termos que tem aqui. Quantidade total de elementos, né, que foram tabelados. 17. Quando nós fazemos aí a multiplicação, depois a divisão, perceba que vai dar 21,1. Então eu vou, por ser uma dentre esses aqui, por ser idades exatas, inteiras, né? Eu vou aproximar eles, então eu vou fazer a aproximação desse resultado. Então deu 21,11, logo, usando aí as aproximações que nós estudamos nas aulas anteriores, vai dar 21 anos. Ok? A moda corresponde com um valor com maior frequência, ou seja, a moda é quem mais se repete. Quem é que mais se repete aqui? O 21. Tudo bem? Ele aparece 4 vezes. Pode ter mais que uma moda? Pode. Não há problema. Bom, agora, gente, a mediana é o seguinte. Nós devemos primeiro obter a localização da mediana na média. O que isso quer dizer? A mediana, como eu disse para vocês, é onde divide exatamente quem? O nosso grupo em duas partes. Ou seja,
eu vou ter que pegar a quantidade total de elementos e dividir por 2. Vai dar 8,5, né? 8,5. Olhando para 8,5, então é algo muito parecido, muito aproximado com 8, próximo de 8. Se a gente for olhar aqui, cadê? Não. Isso, se a gente for olhar aqui, quem que é o número 8? O 8, né, o oitavo elemento, ó, 3 mais 5, 3 mais 5, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. O oitavo elemento, então, vai ser, o 8,5 vai estar entre o 20 e o 21, em relação à idade, certo? Então, a mediana vai ser quem? Vai ser a soma do 20 mais o 21 dividido por 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como eu disse, eu vou reforçar. A gente pega a quantidade de elementos e divide por 2. 8,5. 8,5 vai estar, neste caso, aproximadamente aqui entre esses dois elementos. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Só para que a gente preste atenção em uma coisa que no começo eu tive muita dificuldade de entender e talvez vocês também tenham. Olha aqui. Aqui em cima, quando nós determinamos a mediana é em cima dos valores dos dados e não da posição em que ele está. Apesar que a posição nos ajuda, nos auxilia a encontrar esses dados. Até aí tudo bem. Então, ó, n mais dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1 são as posições onde eu posso encontrar esse elemento. Tudo bem? Isso para quando é par. Para quando é ímpar, é n mais 1 dividido por 2. Acontece o seguinte, que quando eu coloco esses dados agrupados, olha só, ele é par. Por mais que eles estejam aqui agrupados, por mais que ele tenha 17 elementos, eu estou olhando a tabela. E na tabela corresponde a 6 classes aqui, 6 grupos, vamos dizer assim, agrupados em quantos grupos? Em 6. Então, teoricamente, a mediana desse camarada, como a mediana desse camarada vai ser obtido através dessa divisão. Essa divisão vai dizer exatamente para mim onde é que está a metade do meu grupo. Por que isso? Pode acontecer, por exemplo, que quando eu tenho 18 anos, ele aparece aqui, um caso hipotético. Tem 17 menos 3 vai dar 14. Digamos que eu tenha 10 pessoas com 18 anos. 10 pessoas com 18 anos. A minha mediana, ela não estará mais no 20. Porque existe um grupo muito maior com 18 anos. Possivelmente vai estar entre o 19 e o 18. A gente poderia até fazer esse cálculo aqui, né? Se eu modificasse aqui a idade dele, ao invés de ter apenas três idades com 18 anos, poderia ter colocado 10. Só para exemplificar. Mas isso talvez a gente faça isso lá no finalzinho da aula. Tá bom? Lá no finalzinho da aula a gente faz isso. Bom, voltando para cá, ok, isso. Okay. Voltando para cá, nós temos aí a nossa mediana determinada pela quantidade de elementos, né? Que vai dividir dois grupos em exatamente partes iguais. 8,5, então vai estar entre 18 e 19, ou entre 8 e 9, vamos pensar assim, né? Então, ou seja, vai estar aqui entre o oitavo elemento e o nono. O oitavo e o nono vai estar entre quem? Entre 20 e 21. Por isso, nós somamos aí 20 mais 21 e dividimos por 2, que deu 20,5. Bom, aqui, gente, há uma diferença dessa tabela para aquela outra tabela. Esses dados, eles estão agrupados com intervalos.
que isso quer dizer? Quer dizer que olha aqui, quando eu agrupei esses dados, não tem intervalo de 18 e 19. São apenas intervalos para uma idade fixa, né? Agora, esse outro nosso exemplo, já existe um intervalo ó, de 1,5 a 2 quilos, de 2 quilos a 2,5 kg, de 2,5 kg a 3 quilos, e assim por diante. Então, olha só, esses dados aqui são nascidos vivos, segundo o peso ao nascer, em quilogramas. Então, nós temos aí quantas classes? Nós temos 7 classes. Essas 7 classes vai variar aí. Nós temos a amplitude total, que é de 1,5 até 5. E aqui nós temos a frequência com que cada um deles aparecem, né? Fi, então, é a frequência com que cada elemento aí pertence a esse grupo. Lembrando que xi é a média aritmética dessa classe. Fi é a frequência acumulada. E xi vezes fi é aquilo que nós estávamos calculando, né, para a média ponderada. Tá vendo? Nós fizemos o quê? Xi vezes fi. Eu já estou fazendo esse cálculo aqui, porque esse cálculo vai nos auxiliar para frente. Tá bom? A gente já começa a fazer uma média ponderada. Então, a média ponderada então, seria a somatória de tudo isso, que é 300, dividido por 100. Então, lá, a média aritmética ponderada de dados agrupados com classes, com intervalo de classes, é o seguinte. Então, a média é dada pela média ponderada, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho. A somatória de todas as frequências, que necessariamente é a quantidade de termos ou elementos. Né? Então, percebe que quando eu faço a multiplicação 3 vezes 1,5, vai dar 5,25. Quando eu somo tudo isso aqui, vai me dar a somatória a somatória de todas as frequências, né? De todas, literalmente de todas as frequências. E aí, quando eu divido pela quantidade de termos que eu tenho, é necessariamente a média ponderada e vai dizer para mim qual seria essa média. Então, neste caso, a média ponderada vai ser em cima desses valores, né, dessa multiplicação que eu tenho aqui. Lembrando que o xi, neste caso, é a média aritmética de cada classe. Xi é a média aritmética de cada classe. Quando eu quero encontrar a média aritmética de dados agrupados com classe, eu tenho que fazer a média aritmética ponderada, levando em consideração essa média aritmética de cada uma dessas classes. Tá bom? Aqui começa a aparecer algumas coisinhas aí, algumas formulazinhas. Que também parece difícil a primeiro momento, mas ela não é tão difícil assim como parece. Pelo menos para mim, né? Espero que para vocês também não. Bom, agora a moda para os dados agrupados já é um pouco diferente, né? Não é ser necessariamente aquele que mais mais se repete. A moda, então, é igual ao limite inferior. Vamos lá. Limite inferior da classe modal. Esse FMO aqui, FMO, é a frequência da classe modal. Nós temos o F, é a frequência da classe anterior, a frequência da classe posterior à classe modal e a amplitude do intervalo da classe modal. Então vamos lá. Classe modal é necessariamente aquela classe que mais se repete. Ou seja, quando nós fizemos aqueles dados anteriores, a classe que mais se repete é a classe 4, ou seja, entre 3 quilos
e 3,5 kg. Eu quero necessariamente determinar qual seria a moda desses dados. Então, levando em consideração a classe modal e aquela fórmula anterior de como determinar a média, então olha aqui, essa aqui é a nossa classe modal, que nós chamamos de classe modal, que mais se repete. O limite inferior da classe modal é igual a 3. Aí agora vem aqui a frequência anterior à classe modal, a frequência da classe modal e a frequência posterior da classe modal. São aqueles dados que nós vamos determinar a partir dessa separação na própria tabela, e aí é só substituir na fórmula e conseguimos, de certo modo, definir quem é a nossa moda. Tudo bem? E aí, a classe posterior. A amplitude de classe, gente, seria quem? Seria a amplitude da classe 4. 3,5 menos 3, que é igual a quantos? A 0,5. Substituindo esses dados, olha só, eu trouxe esses dados para cá. Ó. Limite inferior da classe, frequência anterior da classe modal, frequência da classe modal, frequência posterior da classe modal e amplitude da classe modal. Substituindo a fórmula, nós temos o quê? F, frequência da classe modal 34, menos a frequência anterior, dividido por 2 vezes a frequência da classe modal, menos a frequência anterior, mais a frequência superior da classe modal. Resolver vezes, é claro, tudo isso multiplicado pela amplitude total. Ao resolver todas essas contas, a minha moda vai ser quantos? Vai ser 3,06 quilos. E aí, gente? Tranquilo? Eu estou pausando agora porque está entrando um pouco mais de conta, um pouco mais de fórmulas. E aí eu estou tentando entender de vocês, ou tentando escutar de vocês, alguma angústia nesse momento. Então, se vocês ficarem calados, como eu disse, eu vou entender que está tudo certo e eu vou continuar. Olha, quando eu achei que não dava para piorar, piorou. O negócio é que o senhor falando parece fácil, mas quando vai fazer atividade, aí complica tudo, entendeu? É por isso que a gente tem que fazer essas É atividades. exatamente isso. Por exemplo, no nosso primeiro dia de aula, eu postei uma lista de atividades. Primeiro dia de aula. Uma lista de atividades lá na plataforma. Quem é que fez essa lista de atividades? Eu. Mas fez antes E das aulas? ela é exatamente igual a outra, só muda o número de perguntas. Então essas questões, elas têm que surgir conforme a gente vai andando. A gente não pode deixar, gente, para resolver tudo na última hora, no último momento. Embora eu acredito que eu também sou muito desses que deixa para a última hora. Mas não seja, eu não faço igual a mim. Né? É o erro do brasileiro. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos assim. É porque também tem a questão da gente trabalha, aí a gente vai deixando. Quando você vê, já tá. Chegou o dia e você não respondeu ainda, e achando que vai dar tempo. Então, gente, eu vou postar mais uma lista de atividades já com esse conteúdo, tá bom? Mas, tipo, a prova não vai ter esse conteúdo, né? Não, a prova Ah, tá. é do Pelo amor de Deus. conteúdo das 3 primeiras semanas. Eu mal aprendi o osso, se for esses aí, misericórdia. Vamos lá, vamos voltar para lá. Vamos voltar. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tem que perguntar. E o que eu fiz aqui, gente, calma aí. Ok. Beleza. O que eu fiz aqui foi só substituir, não sei se vocês perceberam, peguei ali os meus dados classificados, ou tabelados, desculpa. Eu identifiquei cada um desses elementos, substituindo a formulazinha, fiz o cálculo e determinei qual seria a minha moda.
Então, a grande dificuldade nossa nesse momento, né, o que pode ser? Pode ser a dificuldade de identificar cada elemento na tabela. Bom, a mediana também já existe aí algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, nós temos uma formulazinha para definir qual é a mediana. A formulazinha, esse MD, significa mediana. Esse L aqui é o limite inferior da classe mediana. Ou seja, primeiro a gente vai ter que identificar qual é a classe da mediana. A gente vai ver mais pra frente. Esse F ante é a frequência acumulada, acumulada da classe anterior à classe mediana. Esse FMD é a frequência simples da classe mediana. E o HMD é a amplitude do intervalo da classe mediana. Olha, nós temos até menos dados, por exemplo, do que a própria moda, né? Vamos pensar assim. Essa aqui é a somatória de toda a frequência dividido por 2. Vamos lá. Essa somatória de toda a frequência dividido por 2 vai definir para nós qual é a classe onde se encontra a mediana. Exemplo. A somatória de todos os dados dividido por 2, eu tenho que todos os dados é 100. 100 dividido por 2, 50. Onde é que está o elemento com o termo 50? O elemento do termo 50, lá que está em 50º, né, 50º aqui. Enfim. Pessoal, enfim. Está lá na 50 posição. Na posição número 50, vamos pensar assim. Está lá na classe 3. Essa classe aqui é a classe que nós chamamos de classe mediana. Tudo bem? Porque o elemento que vai dividir essa classe ao meio está por aqui, nessa região. Até aí tudo bem. Vamos lá. Localizada, né? Depois que a gente localizou qual é a classe, nós vamos localizar cada um daqueles termos que nós achamos anteriormente. Lembra? Limite inferior da classe mediana, 2,5. Olha, a frequência acumulada da classe a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. E aqui eu tenho a frequência simples da classe mediana. A amplitude da classe mediana é 3 menos 2,5, que é quantos? 0,5. Então, trazendo para cá esses dados, nós temos lá a somatória de todos os elementos dividido por 2, são 100 elementos. Dividido por 2, 50. Ó, limite da classe anterior, limite inferior da classe mediana, 2,5. A frequência simples da classe mediana, 31. Né? A frequência acumulada, por exemplo, da classe anterior à classe mediana, 19, multiplicada pela amplitude da classe mediana. Quando eu resolvo toda essa questão aqui, eu consigo, então, definir o valor da mediana, que no caso é 3 quilos. Tudo bem, gente? Vamos lá. Tranquilo? Tá indo. Vocês perceberam que, para que eu consiga resolver de fato essa questão da moda e da mediana em relação a tabelas ou dados agrupados que têm o intervalo, ele está intimamente ligado em como eu consigo identificar a classe modal, a classe mediana, os limites inferiores, a frequência simples, a frequência acumulada de cada um, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa treinar nossos olhos para conseguir, de certo modo, tentar fazer isso. Ok?
Bom, voltando. Bom, a moda é a única medida de tendência central que pode ser utilizada para para variáveis qualitativas. Por exemplo, tipo sanguíneo, A, O, A, B e AB. Então a moda aqui, por exemplo, seria o número que mais se repete. Então o tipo sanguíneo que mais existe é o tipo sanguíneo O. Nossa, que triste. AB é apenas 25. São dados hipotéticos, gente. Bom, existem aí então mais alguns elementos que a gente precisa saber. Precisamos saber. Bom, dentro também da medida de posição, nós temos o que nós chamamos aí de separatrizes. Também. Isso. Caneta. Ok. Só para melhorar aí a visão de vocês, então nós temos o que as separatrizes. Bom, o que são as separatrizes? São medidas de posições relativa à posição na série, dividindo estas em partes iguais. Então, a ideia é que eu tenho uma série de números dispostos, por exemplo, em uma linha, e essa série ela pode ser dividida em partes iguais. Por exemplo, em partes. Partes é o quê? Seria então aí em 4 partes iguais. Percentis, então seria então 100 partes iguais. Decis seria 10 partes iguais. O que isso quer dizer, né? Primeiro, o que são quartis? Quartis, nós denominamos quartis os valores de uma série que divide, né, que divide essa série em 4 partes iguais. Então, pense só, eu tenho uma reta. Deixa eu ver se eu consigo. Caneta. Eu tenho uma reta aqui, ó. Se eu quero dividir essa reta em 4 partes iguais, então significa que eu vou ter quantos pontos? Eu vou ter 3 pontos, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. 4 partes iguais. Então eu vou ter 3 pontos. Esses são os nossos quartis. Nós chamamos de Q1. Nós chamamos esse aqui de Q2. Gente, estou no mouse, gente. Por isso está desse tipo. E nós chamamos isso aqui de Q3. Q3. Q2 é necessariamente igual a quem? A minha mediana. Ou seja, vai dividir o nosso grupo em 2 partes iguais. Nós temos o Q1, que significa que é exatamente o lugar que é exatamente que corresponde a 25% dos dados, né? E o Q3, que corresponde exatamente ao ponto de 75% dos dados. Então, o Q1 é um local que corresponde a 25% dos dados, e o Q3 é exatamente o local onde corresponde a 75% dos dados. Eu vou dividir esses dados em 4 partes iguais, então eu vou ter 3 pontos que dividem eles. Como é que eu faço isso? Os quartis são tranquilos, né? Então, quartis, como são 4 partes iguais, eu pego todos os meus dados, ou seja, a somatória dos meus dados, todos os meus elementos, somo eles e divido por 4. Esse K, valor de K aqui, gente, vai dizer para mim qual quartil, ou seja, qual é a posição dos meus dados que está, ou qual é o elemento que está representando 25% dos meus dados, 50% dos meus dados, ou 75% dos meus dados. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, teoricamente, de forma análoga, vamos pensar assim, nós temos uma formulazinha, novamente, uma formulazinha de descrever aí os nossos dados. Li minúsculo, limite inferior, K, que seria qual quartis eu estou procurando.
N é o número de dados dividido por 4, então vou ter que dividir 4 partes iguais. FA é a frequência acumulada dos dados anteriores. Enfim, vamos partir aqui para um exemplo. Porque aquilo ali, necessariamente, é a mesma fórmula que nós já havíamos estudado ali para mediana. O que acontece é que a gente vai dividir aquela fórmula da mediana em mais duas partes iguais. Então vamos lá. Determine o primeiro e o terceiro quartil da distribuição abaixo. Inicialmente, gente, o que a gente deve fazer é determinar onde é que ficam aí as nossas classes dos quartis. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui que dividir essa somatória toda por 4. Né? Certo, dividimos por 4. Se a gente divide por 4, e eu estou procurando um primeiro quartil, isso implica dizer que eu vou multiplicar essa minha frequência toda pelo número 1, porque é o primeiro quartil que eu estou procurando. Ou seja, o primeiro quartil está lá na posição 10. Voltando para lá, quem é a posição 10? Posição 10 está entre a posição 10 aqui na frequência acumulada, né? Quem é a posição 10? Ou o elemento que está aí na posição 10? A posição 10 está na minha segunda classe. Eu estou chamando isso aqui de segunda classe. Está. Eu não sei quem é esse elemento. Eu quero determinar. Aqui a gente vai trabalhar com frequência acumulada, gente, porque trata-se de um tipo de elemento que quer determinar, ou de um tipo de soma, de um tipo de cálculo estatístico que quer determinar o elemento. Então, por isso que nós estamos trabalhando com a frequência acumulada. Então, se eu quero então procurar o primeiro quartil, pego todos os elementos, né, eles todos somados é igual a 40. Então, dividido por 4, porque trata-se de um quartil, então vai dar quem? Vai dar 10. Então, como é o primeiro quartil que eu estou procurando, vou multiplicar pelo número 1. Então vai ser 10. Então, lá nesse primeiro quartil, eu tenho que determinar quem? O limite inferior. Eu vou determinar também a frequência simples e a frequência acumulada anteriormente. Certo? Olhando aqui para a nossa fórmula. E a frequência acumulada. Então, gente, neste caso... Pessoal, só um minutinho, calma aí. Chegou uma pessoa aqui. Calma aí. Só um minutinho. Acontece, chegou visita. Fala, Maicão. Você viu? Fala, Maicão. Calma aí, só um minutinho. Bom, gente, voltei, desculpe aí, mas já voltamos para nossa aula aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Ok.
Então consiste em definir nossos dados aqui, né? Calma aí, deixa eu só. Câmera. Desculpa. Caneta. Como eu disse para vocês, limite inferior da classe, né? Aí nós temos aqui o que nós determinamos lá inicialmente, né? Seria limite inferior da classe, a frequência simples da classe, estou chamando aqui, né? Da classe partiu, a frequência acumulada da classe anterior e a amplitude da classe partiu. Então, vamos lá. Então, limite inferior 154, ok? Nós temos aqui, na nossa fórmula, a somatória, seria isso aqui, né? Seria a somatória dos dados multiplicado pelo quartil que eu estou procurando. Vai dar 10 menos a frequência acumulada. Tudo bem? Dividido pela frequência simples. Multiplicado por quem? Pela amplitude. Deixa eu só conferir mesmo. Multiplicado pela amplitude, ó. 158 menos 154 vai dar 4. Ok, tudo bem. Multiplicado pela amplitude. Essa é a amplitude da classe. Ok? Bom, resolvendo todos os cálculos, vai ter que 10 menos 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. 24 dividido para 9, 2,66. Mais aí 154, vai dar 156,7 centímetros. Qual a diferença desse primeiro quartil para o terceiro quartil? É que nós vamos multiplicar pelo número 3. Também. Inicialmente, a gente vai ter que definir a classe, né? A classe da terceira quartil. Multiplicando por 3, vai dar 10, né? 10 multiplicado por 3, 30. Onde é que está o 30 elemento? Né? Está aqui, ó, nessa classe. Né? Limite inferior, 162. Amplitude total, 4. Frequência simples, 8. Frequência acumulada da classe anterior, 24. E assim por diante. Voltando para cá, nós vamos lá. Então seria 30, que define o nosso elemento quartil, né? Então, no caso, o terceiro quartil. Menos 24. 24 é a frequência acumulada da classe anterior. Multiplicado por 4, lembrando, 4 é a amplitude da classe, que eu estou chamando de classe quartil, tudo isso dividido por 8. 8 é a frequência simples da classe, né? Da classe da terceiro quartil. E 162 é o limite inferior da terceira classe quartil. Continuando, então, resolvendo todos os cálculos, 30 menos 24, 6. 6 vezes 4, 24, dividido por 8, 3. Mais 62, 165. Ou seja, o Q1 é igual a 156,7 e o Q3, nesse exemplo, 165 centímetros. Bom, voltando aqui, o que nós estamos denominando percentil? Percentil, gente, como eu disse para vocês, é dividir em 100 partes iguais. Ou seja, nós vamos ter 19 valores que vai dividir em 100 partes iguais. Assim como o quartil dividia em 4 partes iguais, percentil divide em quantos? Em 100. Nós vamos, teoricamente, encontrar 99 valores. Esses valores de percentil, nós vamos chamar eles de P1, P2, P de percentil, né? E, evidentemente, o P50 é a nossa mediana, o P25 é o Q1 e o P75 é o Q3. Novamente, a ideia principal é pegar todos os nossos dados e dividir ele por 100, em 100 partes iguais. Esse valor de K aqui é
é o qual percentil eu estou procurando. O 10º percentil, né? O 15º, e assim por diante. É a ordem do percentil. Então, novamente, o modo de calcular é exatamente o mesmo, né? Que nós estávamos acumulando anteriormente. Qual é a diferença? É que aqui, ao invés de 4, nós temos quantos? Nós temos 100. Exemplo. Eu quero utilizar, K igual a 8. O 8º percentil. Então, vai ser 8 multiplicado por todos os meus elementos dividido por 100. Como a gente viu lá anteriormente, nós temos 40 dados. Eu quero encontrar o 8º percentil. Então, 8 multiplicado por 40 dividido por 100 vai ser 3,2. Ok? Então, o 8º percentil vai ser aqui, 3,2. Então, vai estar lá no terceiro elemento. Novamente, esses dados aqui vai depender da localização de onde está esse percentil. Então, vamos lá. 3,2. Onde é que está o 3,2? Olhando para cá. O 3,2 está aqui, nessa primeira classe. Deixa eu só apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Bom. O 3,2 está aqui, gente. Caramba, desculpa. A linguagem também, né? 3,2 está aqui, nessa frequência acumulada, ou seja, na nossa primeira classe. Então, quais são os dados que nós temos que encontrar aqui? A frequência ou limite inferior, a frequência simples, a frequência acumulada não tem, ainda continua sendo 4, né? A amplitude sendo 4 e assim por diante. Voltando para lá, eu disse 4, mas é 0. Primeiro, nós achamos qual é o local, 3,2. O limite inferior 150. Esse dado aqui é exatamente o valor de K ou percentil que eu estou procurando, que vai depender da quantidade dos elementos. Menos 0, né, que a frequência acumulada anterior não existe, então é 0. Multiplicado por 4, dividido, então, pela frequência simples da minha classe, que também é 4. Esse 4 aqui, gente, é a amplitude da classe. Então, resolvendo todos esses cálculos, né? 3,2 menos 0 vai dar 3,2, multiplicado por 4, 12,8, dividido por 4 vai dar também 3,2, né? Multiplicado por um número, dividido por esse mesmo número, vai dar esse mesmo número, onde somado com 150 vai dar 153,2 centímetros. Então, esse aqui seria o P8, né? O 8º percentil. E aqui seria uma atividade. E aí, gente, eu tinha comentado aqui no início o décis, né? Décis, então, é dividir por quantos? Por 10. Qual é a diferença? A diferença vai ser aqui, ó. Quando é quartil, divido por 4. Quando é percentil, dividimos por quantos? Por 100. Quando acho que é pertil, foi isso que eu falei? Deixa eu só voltar lá. Quando for desses, né? Quando for desses, vamos pensar assim, não tem acento, mas quando for desses, ao invés de 10, ao invés de 100 aqui, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o número 10. E aí, pessoal? Tranquilo? Não. Estão dormindo ainda? Como assim? Por que não? Eu entendi, assim, mas bem mais ou menos. Tem que ser para mais. Não pode ser Pois mais. é. Mas eu vou rever a aula depois de novo para
Dá mais uma estudada. É uma possibilidade. E aí, galera? Boa. Começou, falou, mas parou. O microfone ficou mudo de quem estava começando a falar. Arlon? Eu acho que deve ser o Arlon. Professor, eu não sei. Oi, pode falar. Não era eu, não, Eu era não outro sei. aluno mesmo. Elitânia, pode falar, Elitânia. Não, eu não sei se é só comigo, mas eu tenho dificuldade de entender, por exemplo, a coisa no papel, sabe? Quando explica no quadro, escrevendo, assim, não sei, parece que eu entendo mais. Agora, assim, esse negócio de ficar só vendo o slide, assim, eu tenho dificuldade com isso, sabe? Não consigo assimilar direito. Eu sou da turma da Litânia. É, isso aí, gente. Na verdade, isso é uma escolha do professor. A minha escolha, no momento, foi trabalhar com slides. Não, e para o senhor é até mais fácil, né? Por conta desse formato de aula. Sim, sim. A ideia é tentar esmiuçar cada vez mais. Mas além de esmiuçar cada vez mais, a ideia é que vocês perguntem sobre isso. Então, por exemplo, a Elitânia, ela falou assim, professor, às vezes eu tenho preguiça, desculpa. Menti, não é preguiça. Eu tenho vergonha de perguntar. Ok, tudo isso é tranquilo. Mas, por exemplo, talvez você poderia falar no WhatsApp, falar, professor, fica um pouquinho mais aí, vamos ficar nós dois, aí no final eu faço a pergunta. Pode ser, tranquilo. Esse é o momento que eu estou disponibilizando para vocês. É claro que vocês agora têm um WhatsApp, têm um grupo. É como eu disse, né? Já nesse momento que não é institucionalizado para nossas aulas, é o momento em que eu tenho que achar algum tempo para vocês, que ultimamente está escasso. Mas eu vou na medida do possível. E até teve um certo momento que eu não sei. Gente, não foi na tentativa de ser grosso. É porque, pelo que eu entendo, é o seguinte. É, quem lê as palavras que dá sentido às palavras. Né? Aí teve algum comentário bem assim, professor, o comentário foi assim, sobre a atividade, professor, não estou conseguindo fazer desse jeito, não vou conseguir fazer. Aí eu falei assim, mas gente, infelizmente é assim, né? É apenas uma proposta de atividade. Você pode ou não fazer. A escolha é quem faça ou não faça. Por exemplo, a nossa aula é uma aula virtual à distância. Vocês podem ou não fazer. Cada um de nós, por enquanto, espero eu que sejam todos adultos e responsáveis pelas próprias escolhas que fazem. Tá bom? Então, fazer ou não fazer, perguntar ou não perguntar, chamar atenção ou não chamar atenção. Vocês podem também a qualquer momento me chamar atenção. Eu dou a liberdade para que isso aconteça. Mas são todas escolhas que nós fazemos. Que vocês podem fazer. Essas escolhas têm consequências. Por exemplo, não assistir às aulas ou não participar das aulas remotas neste momento que nós estamos tendo implica em perder um ponto na primeira avaliação. Uma causa-consequência. Assim como a lei de Newton fala, né? A terceira lei de Newton. Toda ação há uma reação. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso. Se vocês não tiverem nenhuma questão, nenhuma pergunta, Boa noite, professor. vamos ficar por aqui mesmo. Oi, pode falar. Boa noite, Cristiano. É o Gabriel, professor, porque eu estou usando o computador do Cristiano. Deixa eu falar aqui, a prova vai ser amanhã, né? Isso, amanhã. Se eu tenho um horário já específico para fazer ela, colocar disponível o horário? Eu vou colocar das 7 às 11. Horário de Brasília, gente. 7 da noite. Minto. Agora. Ô, professor. Porque professor, porque amanhã eu vou. Eu moro aqui na Chavantina, né? Só que eu trabalho na transportadora e eu vou viajar amanhã 1 hora
para Bom Jesus do Araguaia. Aí, o horário que você colocar, né? Porque ainda tem que fazer. Eu devo chegar lá umas 4, 5 horas da tarde, pelo menos. Então, calma aí, Adriana, só um minutinho. Vou responder o Gabriel. E aí eu já te respondo, tá? Tá. Então, vai ficar disponível. Eu tinha um horário já marcado no site. Um horário e data. Lá na plataforma. Era hoje, né? Nossa. Não foi cumprido. Lá no plano de curso. Não sei se aparece para vocês, mas para mim aparece. Calma aí. Aham, vocês estão vendo tudo aí, né? Ainda bem que não digitei minha senha. É assim que aparece para mim, gente. Não sei se aparece para vocês. Deste modo. Aqui, ó, em plano de curso. Que dia que é a nossa avaliação mesmo? Tinha colocado. Dia 28/8. Não foi dia 28. Às 19 horas. Então, possivelmente, e dia 18/9 também não vai ser esse dia. Não, dia 18/9 possivelmente vai ser. Apareceu para mim isso aí, professor. Eu consegui visualizar. Só que não aparece de que matéria que é. Aí eu deduzi que fosse do senhor. Mas não apareceu para mim qual que era a matéria. Apareceu só em atividades. Aí apareceu cadastrado essas duas atividades aí, nesses 2 dias. Só que não apareceu de quem que era, de qual matéria. Então, é minha. Deixa eu ver que dia 18. Dia 18 vai ser numa sexta-feira. Então vai ser dia 19, nosso último dia de aula. No sábado. Tá bom? E amanhã vai ter que ser amanhã. 19 horas o Gabriel. Agora, não me pergunte como é que vai funcionar, se vai ser horário daqui de Brasília ou se vai ser o horário de Cuiabá. Não sei. Não sei mesmo. Não, não, beleza. De qualquer maneira, esse horário aí dá para pegar pelo menos um pedaço Vai daqui a no 4 horas. mínimo É. 2 horas. Não, beleza, professor. Tranquilo. Tá bom? Adriele, pode falar. Não, eu ia pedir para o senhor repetir o horário da prova, porque para mim o áudio do senhor está muito baixo, eu estou sem fone, só que agora eu consegui ouvir. Vai ser amanhã às 19 horas. Isso, amanhã às 19 horas. Mas no horário daqui? Isso é uma coisa que eu não sei. Não sei dizer. Porque assim, professor, como o sistema é daqui, né, do Mato Grosso, ele deve de funcionar no horário daqui. Possivelmente vai ser no horário do Cuiabá. Tá bom, então. Tá bom? Entendi, obrigado. Disponha. Mais alguém? Bom, eu só vou pausar então aqui a nossa gravação, interromper ela.